Graças e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Dá para diminuir? Está forte aqui. Então vai parecer que eu tenho cabelo branco. Amém, queridos? Glória a Deus. Um pouquinho mais fortinho. Aí tá bom. Amém, queridos? Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Vamos orar, amados. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e que nós temos certeza que Ele já está nesse lugar, a Tua presença já se faz nesta igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, que Tu possa estar conosco agora, Senhor, que estaremos ouvindo a Tua palavra. Que não seja nada da minha pessoa, mas através dela, o Teu Espírito Santo traga a Tua mensagem, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Tu possa, Senhor, estar com cada vida aqui presente, ó Pai. Que nós possamos estar com os nossos pensamentos, com a nossa mente livre para receber a Tua mensagem, Deus. Em nome de Jesus, tira toda preocupação, todo cansaço, toda dor, toda ansiedade, Senhor. Em nome de Jesus, visita-nos agora, Senhor, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Atos 4, nós já ministramos a respeito disso, alguns domingos atrás, a pastora ministrou, depois eu dei continuidade, e nós vamos continuar ministrando aqui, mas um pouco à frente, quando nós falamos a respeito de como viveu a igreja lá, né, no livro de Atos, quando foram visitados pelo Espírito Santo, e nós vamos dar continuidade agora, a respeito de um outro tema que Deus colocou em nosso coração, a respeito de outras verdades que a palavra do Senhor esta noite irá nos revelar em nome de Jesus. Amém, queridos? O tema da palavra de hoje é surpreenda a morte. Amém, queridos? Surpreenda a morte. Como é que eu vou fazer isso, pastor? E nós vamos aprender isso em nome de Jesus. Amém? O que significa a morte? A morte, segundo o dicionário, é a interrupção definitiva da vida de um organismo. Amém, queridos? Então, quando uma pessoa morre, é uma interrupção, acabou a vida deste organismo. Mas, se tratando em algumas situações, nós usamos esse mesmo sentido, aplica-se esse mesmo sentido, e é o que nós vamos falar hoje. Nós vamos surpreender a morte nesses tópicos, nesses assuntos que iremos comentar, porque se nós continuarmos errando, falhando nesses pontos, nesses aspectos, nós vamos morrer. E o primeiro ponto, o primeiro sintoma que a gente pode falar a respeito disso, a primeira coisa que acontece muito em nossas vidas, e é muito comum, que se a gente praticar isso, esse ato leva à morte. Então, lá no versículo 4, lá no capítulo 4, do versículo 32 ao 35, vocês lembram que a gente falava como viviam os apóstolos da igreja? Então, todos vendiam e levavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos eles dividiam conforme a necessidade de cada um. Amém, queridos? Um pouco mais abaixo, aqui no versículo 36, ele fala sobre a oferta de José, Barnabé. Então, no versículo 36 fala assim: então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significava filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Amém, queridos? Então, lá na primeira parte, fala que muitas pessoas vendiam, tal. E aqui fala especificamente de Barnabé, que ele tinha uma propriedade, tinha um sítio, uma fazenda, não sei, fala-se aqui, é um campo, né? E ele vendeu e trouxe o dinheiro da venda junto aos pés dos apóstolos. E no capítulo 5, que é
um ato que levou à morte deste casal, que eles praticaram. Qual foi esse ato? A mentira. A mentira nos leva à morte. Amém, queridos? A mentira nos leva à morte. Então diz assim no capítulo 5, no versículo 1: Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Amém, queridos? Então brotou no coração dele, que nos leva a pensar que brotou no coração dele: todo mundo já está vendendo, já está dando dinheiro, não preciso dar tudo não. Eu vou dar uma parte e eu vou reter a outra. E às vezes é ministrado esse texto até na questão do dízimo e da oferta, né? Todo mundo dá, não precisa dar, eu não acredito, isso é do Velho Testamento, isso é aquilo. E não dizima, não oferta, retém aquilo que Deus colocou em suas mãos. Amém, queridos? Então, o que levou a isso também foi a ganância, o egoísmo. Para que eu vou dar tudo? Eu vou ficar com um pouco para mim. As pessoas precisam, mas eu também preciso. Eles, cada um que se vira lá, como que vai poder fazer, diminui os gastos lá, mas nós vamos reter, eu vou reter isso aqui. E ele reteve uma parte. E aí o que aconteceu? Ele morreu, ele foi admoestado. Pedro chamou a atenção dele e no mesmo instante ele morreu. A mentira, ela faz com que a gente perca a confiança. Quando você mente uma pessoa e a pessoa descobre, você perdeu a confiança dela. Quando você mente no teu trabalho, você pode até perder o teu trabalho por conta da mentira. A mentira leva à morte. E como que a gente vai surpreender essa morte? Como que a gente não vai morrer por conta da mentira? Não mentindo, não praticando. Às vezes as pessoas têm um costume de mentir. Acaba se tornando um costume. Vai falar alguma coisa, uma história, ela aumenta um pouquinho. É mentira. Chegou atrasado no trabalho, fala um monte de mentira que aconteceu. É mentira, leva à morte, está mentindo. As pessoas às vezes não vêm na igreja, inventam uma desculpa. Está mentindo. Mas não está mentindo para o pastor, não está mentindo para os irmãos, não está mentindo quando não vai trabalhar para o patrão, está mentindo para Deus, porque Deus condena a mentira. Amém? Aqui está falando que ele não está, lá no versículo 3, Pedro falou assim que ele não mentiu, ele mentiu ao Espírito Santo. Ofendeu ao Espírito Santo, ofendeu a Deus. A mentira, queridos, não tem esse negócio de mentirinha pequena, mentirinha grande, mentirinha branca. E às vezes a desculpa, não, eu vou dar uma desculpa qualquer. Eu vou dar uma mentira qualquer. Amém, queridos? Nós precisamos ser verdadeiros. Porque quando você fala a verdade, aconteça o que acontecer, a verdade permanece. Se você mentiu, às vezes você até esquece que falou aquilo, ou as pessoas descobrem, e você vê, olha, a pessoa mentiu.
E já aconteceu isso. Uma pessoa, eu não posso ir, não estou, depois está na rua, a pessoa está na rua, vê a outra lá andando na rua, mas não falou que não estava em tal lugar, está aqui nesse lugar, ué. E acontece. Amém, queridos? A mentira, não deixe que isso brote em seu coração. Não deixe que essa prática se torne uma rotina na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? A ganância, o egoísmo. Lá no versículo 3 e 4, está dizendo assim que eles, explicando que ele não mentiu aos homens, mas ele mentiu a Deus. Imediatamente ele ouviu essa demonstração de Pedro e ele morreu. E aí no versículo 6, no versículo 7 diz assim: cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa sem saber o que havia se passado. Então ela não sabia que tinha acontecido isso. Olha só o que eu acabei de falar, e a Bíblia confirma isso. E Pedro a questionou: dize-me, vendeste por esse preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por esse preço. Mentiu. Então Pedro a repreendeu: porque vós entrastes em acordo para tentar ao Espírito Santo do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Então quando Pedro foi questionar ela, foi perguntar, e aí estavam lá os homens que tinham acabado de enterrar o esposo, eles estavam lá. E ela falou: está vendo os pés aí na terra de quem está aí? Esses levaram, agora eles vão levar você também, por causa da mentira. Por causa da mentira. Ou seja, se você sabe de uma mentira e é conivente com isso, você também está pecando contra o Espírito Santo. Amém, queridos? Nós precisamos ser verdadeiros, trabalhar com a verdade. Amém, queridos? Então, casal, se aconteceu essa situação, um tem que chamar a atenção do outro. Isso a gente pode falar que é mentira. Vai ficar ruim para nós dois. Nós dois vamos morrer. Nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Na igreja do Senhor isso não pode haver, queridos, a mentira. Precisamos ser verdadeiros. Amém, queridos? E é muito comum isso. Eu não fui no culto porque, pastor, olha, hoje eu estou muito cansado, estou sendo sincero, não consigo levantar, não tenho condições, por isso que eu não vou no culto. Pastor, eu preciso viajar. Então, domingo eu vou sair de lá às 6 da tarde, vou chegar aqui 10 da noite. Então, domingo eu não vou no culto por conta disso. Tá bom, pastor? Amém. Falou a verdade. Fale a verdade, queridos. Estou cansado, não vou. O pastor vai entender. Eu vou entender, mas converse com Deus. É Deus que vai dar a direção para você. Amém, queridos? Porque senão todo mundo vai falar: pastor, eu estou cansado, eu não vou quarta-feira no culto. Ninguém vem. Eu falei a verdade. Você me avisou, amém. Mas aí você vai conversar com Deus. Porque a gente tem visto pessoas que vêm com dor e Deus cura. Tem pessoas que vêm dirigindo mais de 12 horas e vêm direto para cá e está louvando a Deus. E Deus tem honrado. Do trabalho tenso, dirigindo sem parar e vem direto aqui. Já aconteceu e tem acontecido isso. Às vezes dirige até menos, 4 horas, 2 horas, mas vem direto, como tem acontecido. E Deus honra isso, Deus ama, Deus está vendo isso, queridos. Amém? Versículo 11. E grande temor se apoderou de todos da igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Amém, queridos? Se você está aprendendo isso agora, precisa ter um temor, precisa corrigir. Se às vezes acontece isso com você, precisa ser corrigido em nome de Jesus. Amém, queridos? Esses sintomas que levam à morte a gente pode evitar. Amém, queridos? Se você está com sintoma ruim, está com sintoma que vai ter alguma coisa, você já se antecipa, não é isso? Você toma um remédio. Se às vezes a sua pressão cai, você tem aquela sensação que vai desmaiar, o que você faz? Você já senta para não cair no chão. Não é assim? Você tem um sintoma.
Aí estou sentindo que eu vou me resfriar, vai tomar vitamina C, para que não caia em gripe, amém, queridos? Para que não venha uma gripe. Se você for cair no pecado, já se anteceda, não faça, não pratique em nome de Jesus, para que você não morra espiritualmente em nome de Jesus. Amém, queridos? Existe outro tipo de morte também, muitas vezes a morte vem beirar o casamento, o relacionamento das pessoas. E como que a morte chega no casamento? Como que a morte chega no casal? A frieza, a mesmice, aquela rotina, todo dia, toda coisa, mesma coisa, a frieza, não liga um para o outro, vai embora, nem dá um beijinho, nem dá tchau, chega, toma banho, janta, vai dormir, senta no sofá, não conversa. Essa frieza leva à morte do casamento. Daqui a pouco está um para cada lado. Acabou o casamento. O casal precisa ter tempo para si, para vocês dois. Tem que deixar os filhos de lado. Tem que deixar os netos de lado. É um mosquitinho, você não está puxando a orelha dele não, né? É. Isso aí leva à morte no casamento, queridos. O casal precisa ter isso. O casal precisa ter o teu momento de intimidade. Senão vai levar à morte. Não é só trabalhar, também não é só ficar sem fazer nada, tem que estar fazendo junto, o casal tem que andar junto, caminhar. Não é só cuidar lá do papai, meu papai tem que ir lá, minha mamãe tem que ir lá, meu irmãozinho, meu tio, e larga a família, tem que ajudar assim quando estão precisando, quando estão necessitando de uma ajuda, amém. Mas não é toda hora, não é sempre, não é sem necessidade. Amém, casais? Amém? Porque senão morre o relacionamento. Aí chega a morte. Nesse sentido, você pode surpreender a morte. Você pode deixar que a morte não entre no seu casamento, no seu relacionamento. No seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seus pais. Às vezes alguém faz aniversário, não faz nada, não dá nenhum presente. Parabéns, não dá nada. Não tem dinheiro, faz um café diferente. Frita o ovo diferente lá, põe um negócio diferente, serve um cafezinho de manhã, leva uma caixa de bombom, leva alguma coisa, mas é bom, queridos. É bom isso para que não acabe. A gente tem pessoas que não gostam de comemorar aniversário, mas tem pessoas que gostam. Tem pessoas que gostam de ser parabenizadas, tem pessoas que não gostam. A maioria gosta, né? A maioria gosta de ser parabenizado, de ganhar um presentinho. Então a gente precisa fazer isso, queridos, em nome de Jesus, para que não chegue a morte no relacionamento. Amém, queridos? Você precisa também surpreender a morte nos relacionamentos entre irmãos, né? Aqui na igreja, nós estamos falando de atos na comunhão. Você precisa cumprimentar teu irmão, conversar com ele, dar atenção para ele, porque a nossa família é aqui. A gente tem amigos fora? Tem. Mas tem conselhos que nós precisamos tirar e tomar das pessoas que tenham a mesma fé que nós. Porque se você está com uma dificuldade no casamento, como é que você vai pegar conselho do teu amigo do trabalho que é divorciado, já casou 5 vezes, está sozinho, só apronta? Ele não é um conselheiro para você. A tua amiga do trabalho que também não quer saber, só bagunça, e você está com problema, você vai lá falar problema do seu casamento com ela, não é a pessoa para você falar. Você tem que olhar, ver a vida da pessoa para poder falar, olha, eu acho que essa pessoa pode me aconselhar, pode me falar alguma coisa, pode me ajudar. Amém, queridos? Porque senão vai trazer morte para você, vai trazer morte para dentro da tua casa. A pastora fala, eu sempre falo, e eu aprendi assim. Mulher toma conselho com mulher, vai orar com mulher. O homem vai tomar conselho e orar com o homem. Amém, queridos? Amém. Meu pai sempre falava assim, olha, não existe relacionamento de amizade entre homem e entre mulher. Uma hora no meio do caminho alguém vai confundir as coisas, a emoção vai confundir. Então as mulheres, tem um amigo meu do trabalho, tem um colega de trabalho. Amém? E os homens também. Aí tem uma amiga que trabalha comigo, é colega de trabalho. Amém, homens?
Tem que vigiar, porque começa, e daqui a pouco tem um relacionamento e deu morte no casamento, destruiu famílias, destruiu vidas. E não é isso que Deus quer. E aí nós estamos pecando contra quem? Contra o Espírito Santo. Amém, amados? Por quê? Porque quando Deus, Ele une, que nós sempre falamos no casamento, que Deus uniu, existem situações no meio desse trajeto, que aí abre uma outro precedente, que às vezes tem pessoas que se divorciaram, e casaram, estão bem, mas talvez quando casaram não tinham entendimento de Cristo. Amém, queridos? Também não queremos que as pessoas casem, um marido judia, como nós vimos essa semana, não sei quem viu, aí o marido espancava a mulher, batia, e ia na igreja, afindou que ele acabou matando a esposa. Não sei se muitas pessoas viram isso daí. Não é isso que Deus quer. Amém, queridos? Deus quer que nós possamos viver até que a morte nos separe. Amém, queridos? Por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque alguma coisa entrou nesse meio do caminho e levou à morte. E a morte física. E de famílias, de pessoas. Amém? Morte dos irmãos em Cristo, que ela tinha muitos irmãos em Cristo também. Amém, meus queridos? O que nós também não podemos deixar que a morte venha dentro do nosso ministério. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então nós temos aqui, Deus tem no meu coração, sempre teve no meu coração de sempre formar discípulos. Desde quando a gente foi consagrado, lá em 2012, que a gente teve na primeira igreja que a gente começou a cuidar, eu sempre dava oportunidade, discipular para que as pessoas tocassem, cantassem, pregassem. Porque se eu tivesse no meu coração que eu sou autossuficiente, que eu prego, que eu canto, que eu oro, que eu abro, que eu fecho, que eu limpo, que eu achar que eu não preciso de mais ninguém, entrou a morte, entrou o orgulho no meu coração, entrou a arrogância. E aí morreu o meu ministério. Você não pode deixar que seu ministério morra por conta disso. Nós precisamos uns dos outros. Amém, queridos? Diga assim comigo, nós precisamos uns dos outros. Amém? É muito comum, como nós gostamos muito de comunhão e o crente gosta muito de ter a parte espiritual, mas acabou a parte espiritual, tem que comer. A Érica falou, né? Tem que ter isso. E tem pessoas que gostam de cozinhar, têm um dom e gostam. E às vezes chega na cozinha e ninguém entra. Eu não quero ninguém aqui, porque aqui eu que faço, é do meu jeito, não preciso de ninguém. Às vezes a pessoa até consegue fazer mesmo, cozinhar para 100 pessoas e, nossa. Mas e a comunhão? E as irmãs que são novas, que não sabem o tempero da vovó lá de 1900 e nada, que vem aquele tempero, aquele segredo, aquela comida, você não vai ensinar para ninguém, não vai passar para ninguém? Amém, queridos? Amém? Amém? Glória a Deus. Mas também você não vai fazer como Ananias e a Safira, que já deram a oferta, ela não precisa dar. A irmã está tomando conta lá, eu não preciso nem encostar na cozinha, ela lava, ela se vira, ela não precisa de mim. Amém, pessoal? Então tem pessoas que fazem, mas precisa de ajuda também. Encosta lá. Irmã Margarida está fazendo café, aqui precisa. Não, irmã, aqui não tem coisa que não tem como, tem que ser uma pessoa só. O que eu posso fazer para te ajudar? Posso limpar aqui? Posso organizar? Posso forrar a mesa lá fora? Está ajudando, está fazendo junto. Amém, queridos? Então não vamos deixar que a autossuficiência mate o nosso ministério. Amém, queridos? Glória a Deus. A gente acha que às vezes aquela pessoa ora, então só ela que ora. Não, todos aqui oramos, todos temos comunhão com Deus. Tem pessoas que têm um dom específico. Olha, Deus deu o dom para aquela pessoa para orar por cura, amém? Deus deu o dom para aquela pessoa para a libertação, amém, queridos? São coisas diferentes, mas todos podemos orar.
Porque numa situação que é imediata, precisa de oração agora, vai fazer o quê? Eu preciso falar com aquele irmão que ele é especialista nesse tipo de problema. Não, nós vamos orar ali em nome de Jesus, até chegar já foi. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando a pessoa se acha autossuficiente, ela acha que o conhecimento dela está acima de todos. Só ela que domina, só ela que faz aquilo. Então nós precisamos ter a dependência do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo é essencial para as nossas vidas. E lá em Joel, fala um texto que é bem conhecido. Está aqui. Joel 2, 28, diz assim: então, depois desses eventos, derramarei do meu ruá, que é o Espírito, né? Sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahvé, a quem o Senhor chamar. Amém, queridos? Então aqui lá em Joel, fala assim, que eis que chega o dia do Senhor. Então Ele vai derramar do Espírito Santo, e o Senhor tem derramado do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor, no modo geral, sobre a igreja CCB Vila Galvão. Deus tem derramado do Espírito Santo. E o que eu quero dizer com isso é que a gente pode ter conhecimento, a gente pode saber, tem que estudar, tem que se aprofundar, tem que aprender da palavra. Amém, queridos? Mas nós dependemos do Espírito Santo, porque senão fica algo vazio. Fica algo vazio, amém, queridos? Então nós precisamos do Espírito Santo. Então, quanto mais a gente se dedicar, mais o possível que temos que fazer, o Espírito Santo vem e preenche. Amém, queridos? Você entra na igreja e você fala assim, nossa, mas que ambiente. Só de você entrar, você já sente algo diferente. Fizeram uma limpeza aqui, limparam, deixaram tudo cheiroso, bonitinho, mas foi porque o Espírito Santo estava aqui. Quando teve um momento de limpeza, foi em amor, foi em comunhão. Não foi um humilhando o outro. Limpa isso aqui direito, faz isso aqui direito. Não tem comunhão. Aí quando a pessoa entra, em vez de ela sentir o toque do Espírito Santo, ela fala, nossa, está limpo. Mas você não sabe a dor de cabeça que aquele irmão ficou falando para mim, limpar isso aqui. Deu? Mas ele falou, limpa isso aí direito. Nós precisamos fazer as coisas com amor, amados. Amém? Servir o nosso próximo com amor. É o Espírito Santo. Vai comer uma bolacha de maisena. É produção, não é? Mas você fala, mas eu venho aqui na igreja, eu como uma bolacha aqui, parece que a bolacha é diferente. Porque quando abre o pacote e põe ali, é com amor. É o melhor que tem ali, ó, o café, o chá e a bolacha de maisena, que é uma delícia, né? Um chazinho. Amém, queridos? É com amor, é diferente. Amém, queridos? Nós dependemos do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Não vamos deixar que esses sintomas de morte invadam o nosso ser, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso relacionamento, o relacionamento conjugal, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos ter que fazer um encontro de casais aqui, uma reunião, porque eu vi um monte de gente. Mas nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Vai ter milagre nos casais aqui, em nome de Jesus. Porque lá no versículo 30 de Joel fala assim, farei com que ocorra eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens. Chama que está apagada lá, vai acender em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando você começou a namorar, lá vai vir esse amor, aquele ânimo, vontade de passear, de estar junto, de ir no horto, de ir no Lago dos Patos, de ir a algum lugar. De você estar junto com a tua esposa. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Mas, queridos, tem coisas que a gente consegue
se prevenir, né? Que é o que nós falamos agora, essas questões no relacionamento. E a gente consegue não deixar a morte chegar. Mas existe um sintoma que pode nos levar à morte eterna. E esse sintoma é o pecado. O pecado nos leva à morte eterna. Efésios 2:1 diz assim: Ele, Jesus Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus morreu na cruz por nós, não sendo merecedores, mas Ele morreu. A gente estava nos nossos delitos e pecados, mas Ele deu a vida por mim e por você. Isso tem valor, querido, isso tem valor. Não vamos deixar o pecado habitar em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse sintoma de morte, ele pode ser mudado mediante a graça de Deus, amém, queridos? Pela fé. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Tem até um louvor que fala disso daí. Todo mal afasta de mim, Cristo, o Senhor. Tudo posso em Jesus. Sozinho talvez você não consegue ser liberto do seu pecado, da sua falha. Mas em Jesus você consegue ser liberto. Você precisa querer. Você precisa querer, você precisa dar o primeiro passo aí. E aí você vai ser liberta em nome de Jesus. Seja de costumes de mentiras ou qualquer outro tipo de costume. Não tem pecado pequeno, não tem pecado grande, existe pecado. Amém, queridos? E isto te leva à morte eterna. Amém, queridos? Esse sintoma é o mais terrível. Se a gente não for curado, se a gente não quiser ser liberto, a gente vai passar a eternidade no local de tormentos eternos, como diz lá em Apocalipse, capítulo 20, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20:14. Os que passarão por esta morte serão todos os não salvos, condenados pela justa justiça, ou seja, pelo justo juiz, pela justa justiça de Deus no último dia. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém, queridos? Isso é sério. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, já está preparado para o diabo. Mas quem continuar nisso vai entrar e vai ter essa morte eterna. Amém, queridos? Mas existe uma palavra de esperança para as nossas vidas. Existe uma palavra de esperança que diz que se nós nos rendermos ao senhorio de justiça, pela graça de Deus, mediante a fé, vem a graça de Deus sobre as nossas vidas, a fé, aquilo que nós cremos em Deus, nós somos justificados e não sofreremos esta morte, a morte final, a morte eterna. Pelo contrário, a gente vai desfrutar a vida eterna ao lado de Jesus. Está aqui em João 11. João 11, 25. Diz assim a palavra do Senhor: esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mesmo que morra essa morte física aqui, vai viver eternamente ao lado de Jesus, à direita de Deus Pai. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Amém? Tu crês nisso? Tu crês nisso? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu quero convidar você para a gente orar juntos e clamar a Deus para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê estratégia, porque a mesmice, querido, faz com que a gente fique estacionados, que a gente acostume em viver certas situações. A
A gente às vezes tem uma lâmpada queimada lá, tem 3 lâmpadas num corredor. Uma queimou, aí tem 2, você se acostuma com aquilo. Fica lá, você vê toda, mas tem 2. Daqui a pouco queima mais uma. Agora eu vou comprar 2 já. Aí queima a terceira, aí que a gente vai tomar a providência. Deu um probleminha aí, já conserta no casamento. Deu um probleminha na sua vida espiritual, conserta na hora. Não peque contra o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, meu querido, minha querida. E nós sabemos quando erramos. A gente sabe quando pisa na bola, em todos os sentidos. Tanto com Deus, quanto com quem está ao nosso lado. Ou quem não está do nosso lado. Quando a gente está sozinho no carro, vidro fechado, tudo filmado, ninguém está vendo, mas alguém dá uma cruzadinha, o motoqueiro passa e balança a cabeça, a gente peca. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Amém, queridos? E a gente sabe, depois que a gente faz aquilo, você fala, eu errei, devia ter feito isso. Então vamos surpreender a morte. Vamos estar permanentemente em comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Amém, queridos? Comece a ouvir mais louvor, querido. Comece a ouvir mais louvor lá. Tem pendrive, tem tanta coisa aí moderna e fácil. Comece a se encher das coisas que são de Deus. Porque os dias são maus. Teremos daqui para frente dias maus. Amém? Mas nós passaremos a eternidade com Cristo. Então é só um tempo. Então revista-se do Espírito Santo, que ele esteja revestido, para que quando vier aquela flecha, aquele dardo do maligno, você já esteja preparado. Você já... Amém, queridos? Vai se defendendo, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa estar coberto com o sangue de Cristo sobre a sua vida. E basta você clamar. Amém, queridos? Porque lá em Salmos diz que a bondade e a misericórdia está te seguindo todos os dias. Nós cantamos aqui. Bondade cerca as nossas vidas. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai descansar. 1000 cairão ao teu lado, mas você... Então, meu querido, chega de apanhar. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Para que Deus nos dê sabedoria. Que a gente perceba quando a gente está vindo um sintoma de malignidade sobre as nossas vidas, seja em qual for a área da nossa vida, a gente já repreenda em nome de Jesus. E a gente tenha vida sobre o nosso casamento, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, em nome de Jesus, sobre o nosso trabalho. Amém, queridos? Seja fiel a Deus em todas as áreas, não é só no dinheiro, não. Eu sou fiel, eu trago o dízimo, trago a oferta. Arrebenta em tudo. Não, mas eu sou fiel do dízimo e a oferta. Se você não for fiel nas outras áreas, sua oferta não é aceita. Amém, queridos? Precisa ser por completo, em nome de Jesus. Deus na cruz, Ele não foi, corta só meu braço aqui, não. Ele morreu por nós. Ele morreu, foi corpo inteiro. Amém, queridos? Então se entregue a Jesus Cristo, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigado porque Tu falaste conosco acerca, Senhor, que nós precisamos estar vigiando e orando todo o tempo. Senhor, perdoa as vezes que nós erramos, as vezes que nós mentimos, Senhor, as vezes que nós maltratamos as pessoas que estão ao nosso lado, às vezes que nós não damos atenção aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso esposo, à nossa família. Perdoa as vezes que nós não honramos os nossos pais, ó Pai, em nome de Jesus. Mas que a partir desta palavra, Senhor, nós possamos convidar o Teu Espírito Santo para que esteja, Senhor, 100% em nossas vidas. Que nós possamos estar cientes que nós somos dependentes de Ti, dependentes da Tua graça, em nome de Jesus. Nos perdoa, Pai. Nós queremos, Senhor, estar ao Teu lado, ó Pai. Nós queremos passar a eternidade contigo, ó Pai. E em nome de Jesus, que a partir de hoje haja vida e vida em abundância na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas. Senhor, que Tu possa abrir os olhos espirituais de cada um,
para que possa enfrentar as armadilhas do inimigo, quer seja no lar, na casa, Senhor, nos familiares, no trabalho, onde for, ó Pai. Quando o inimigo preparar algo, Senhor, algum laço, Senhor, Tu possa já abrir os olhos espirituais dos Teus filhos, ó Pai, que eles tenham sabedoria, graça e poder vindo do alto dos céus, para que não caia em nenhuma armadilha preparada, Pai, em nome de Jesus. Nenhum laço do passarinheiro, os Teus filhos irão cair, nós queremos em nome de Jesus. Que a Tua paz, a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Consegue orar?